Josué, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 24, com toda a referência e contexto da palavra. O versículo 1. O contexto da palavra: as terras que Moisés deu às 12,5 tribos. Versículo 1. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram a possuir as suas terras da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, toda a planície do Oriente. Versículo 2. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, que senhorava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro, desde a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon. Versículo 3. Desde o Campina até o mar de Quenerote para Oriente, até o mar da Campina, o mar Sargado para Oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, desde o sul abaixo de Adote Pisga. O versículo 4. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto de gigante, e que habitava em Astarote e Esdrei. Versículo 5. E senhorava no monte Hermon e em Saca e em toda Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. Versículo 6. A oeste, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra aos Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés em possessão. Versículo 7. Contexto da palavra: os 31 reis que Josué feriu. Estes são os reis da terra aos quais feriu Josué e os filhos de Israel da quem do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sob Ser, e Josué deu às tribos de Israel a possessão, segundo as suas divisões. Versículo 8. O que havia nas montanhas e nas planícies? Os que havia na montanha e nas planícies, nas campinas e nas descidas das águas, no deserto para o sul, o Eteu, e morreu, e amorreu, e o cananeu, e o perizeu, e o heveu, o jebuseu. Versículo 8. O que havia nas montanhas, nas planícies e nas campinas, e nas descidas das águas, no deserto. E para o sul, o Eteu, o amorreu, o cananeu, o perizeu, o heveu e o jebuseu. Versículo 9. O rei de Jericó, um rei da cidade de Ai, que está ao lado de Betel. Outro. Versículo 10. O rei de Jerusalém, outro rei. O rei de Hebron, outro rei. Versículo 11. O rei de Jarmute, outro rei. O rei de Laquis, outro rei. Versículo 12. O rei de Eglon,
outro rei. O rei de Gezer, outro rei. Versículo 13. O rei de Debir, outro rei. O rei de Geder, outro rei. Versículo 14. O rei de Armã, outro rei. O rei de Arad, outro rei. Versículo 15. O rei de Líbina, outro rei. O rei de Adulão, outro rei. Versículo 16. O rei de Masqueda, outro rei. O rei de Betel, outro rei. Versículo 17. O rei de Tapua, outro rei. O rei de Éfer, outro rei. Versículo 18. O rei de Afeca, outro rei. O rei de Lazaron, outro rei. Versículo 19. O rei de Madom, outro rei. O rei de Azor, outro rei. Versículo 20. O rei de Siron, Meron, outro rei. O rei de Acassaf, outro rei. O rei de Taanac, outro rei. E de Megidó, outro rei. Versículo 22. O rei de Quede, outro rei. De Jó, que não, do Carmelo, outro rei. O rei de Dor, em Nafitate, outro rei, outro rei. Das nações em Gigal, outro rei. Versículo 23. O rei de Dor, em Tanafate, outro rei. Das nações em Gigal, outro rei. Versículo 24. O rei de Tirza, outro rei. E 31 reis por todos. No livro de Números, capítulo 21, versículo 24, está escrito assim: Mas Israel feriu ao fio da espada e tomou sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque o termo dos filhos de Amon era firme. No livro de Números, capítulo 21, versículo 34, está escrito assim: E diz o Senhor a Moisés: Não tema, porque eu te tenho dado na tua mão ele todo o seu povo e a sua terra, e far-te-ás como fizeste Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 11, está escrito assim: E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu todo o seu mantimento, e foram-se. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram-se. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: contesta a palavra: guerra de 4 reis contra 5. Versículo 1: E aconteceu nos dias de Arnon, Fel, rei de Siná, Arioque, rei de Ela, Sar, Kedoriaomer, rei de Elão, e Tidai, rei de Golim. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim:
E apareceu ele, o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 33, está escrito assim. No capítulo 1, versículo 33. Está escrito assim: que foi adiante de vós por todo o caminho para vós achar lugar onde vós deveria acampar de noite no fogo, para vós mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. No versículo 1 de Números, no capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 4, está escrito assim: depois que feriu a Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Tarote em Esdrei. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: 11 jornadas desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Gade Barneia. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 e 2, está escrito assim: contém esta palavra: ordena-se a destruição dos cananeus e dos seus ídolos. Versículo 1: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual vais a possuir, tiver lançado fora muita gente diante de ti, os heteus, os gigaseus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 gente mais numerosas e mais poderosa do que tu. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis, dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Armon até ao monte de Hermon. No livro de Deuteronômio, capítulo Josué, capítulo 9, versículo 1, está escrito assim, contém a palavra: os gibeonitas enganam Josué, que faz com ele uma aliança. Versículo 1: e sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em todas as costas do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os peruzeus, os heveus, os jebuseus. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 2, está escrito assim: então disse o Senhor a Josué:
Olha, tem dado na tua mão a Jericó, e o seu rei e os seus valentes valorosos. No livro de Josué, capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: nem um só homem ficou na cidade de Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixar a cidade aberta e seguir Israel. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 23, está escrito assim: e fizeram, pois, assim, e trouxeram ele aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laques e o rei de Egrom. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: então Josué e todo Israel com ele tornou a Déber e pelejou contra ela. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 33, está escrito assim: então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué feriu a ele e o seu povo, até que nenhum deles deixou de resto. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 29, está escrito assim: então Josué e todo Israel com ele passou de Márqueda a Líbina e pelejou contra Líbina. O versículo no livro de Josué, capítulo 19, versículo 37, está escrito assim: Iquede, Edrei e Ezor. No livro de Juiz, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim: e subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com ele. No livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: Bene, Ezete e Arubote, e também esse tinha Socó, e a toda a terra de Éfer. Este foi o livro de Josué, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 24, com toda a referência e contexto da palavra. As escrituras é João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal. Dá conhecimento, sabedoria para nós entender a palavra dele do jeito que está escrito, e também para que nós não ficamos somente por ouvir nem por ler, para que nós também colocamos essa palavra dele no fundo do nosso coração, para que nós possamos obedecer a palavra dele do jeito que está escrito, para nós fazer a vontade dele, mas não a nossa vontade. Uma boa noite para todos, fique na paz, até o próximo da vontade do Pai eterno, se Ele quiser. Shalom.